Saúdo os amados irmãos na paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma aula, e continuidade os nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que traz como título Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós vamos estarmos estudando nesta oportunidade a nossa aula de número 12. Já estamos caminhando para o término do nosso trimestre. Temos mais 2 aulas, Esta de hoje, mais 2 aulas, para findar o nosso penúltimo trimestre do ano de 2018. Próximo trimestre fechando o ano aí com as nossas lições, e para a honra e glória do nome de Jesus, mais um ano se passa com esse trabalho aqui neste canal. Eu desde já quero agradecer aí os amados irmãos que têm nos ajudado aí, na medida do possível, neste trabalho, postando inscrevendo, compartilhando nas suas redes sociais. E eu, nesta oportunidade, também quero pedir para você que pode nos ajudar, continue nos ajudando neste trabalho. Muito bem. Nossa lição ela tem o título Os Pães da Preposição, e mais uma vez aí o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. Sou um dos professores da nossa EBD, e é com esse nome aí que você vai nos ajudar, inscrevendo no nosso canal e compartilhando esse trabalho. Muito bem. O nosso texto áureo vai nos dizer o seguinte: o Senhor Jesus, no livro de João, do apóstolo João, no capítulo 6, versículo 46 e 48, versículo 47 e 48, ele nos diz o seguinte: na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Verdade prática. A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. Muito bem. Amados irmãos, diante destas 2 verdades, na qual está falando o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, eu gostaria de fazer aqui um pequeno comentário. Como os irmãos que me acompanham aí sabem que eu acostumo chamar o título, esse texto áureo, como um versículo-chave da nossa lição. E ele é o versículo-chave. O texto áureo é a frase-chave da lição. E por esse motivo eu chamo ele de versículo-chave. O Senhor Jesus, quando ele fala que ele eu sou o pão da vida, no versículo-chave ele está falando que ele é o pão da vida. E a verdade prática diz que a vida é impossível suster sem alimento. Fazendo uma reflexão, amados, o Senhor Jesus fala: eu sou o pão da vida. A verdade prática diz que, lendo a verdade prática, buscando de trás para frente, diz que a vida é impossível suster sem o alimento. Não é verdade? Como que podemos sobreviver sem o alimento para a nossa
o nosso corpo? Pois é isso que está falando a nossa verdade prática. Que sem esse alimento, sem o pão da vida, é impossível existir vida. É isso que está falando. Tá certo? Os judeus, o pão era um alimento muito comum entre os judeus. Mais na frente, nesta aula, nós vamos estarmos falando. Tem uma parte lá na frente que vai estar falando exclusivamente disso. Mas vamos dar uma palhinha aqui. Os judeus, eles tinham o pão como um dos alimentos primordial na mesa deles, por ser um alimento simples, mas que não poderia de maneira alguma faltar na mesa de um judeu. O Senhor Jesus, quando ele fala, ele busca as coisas simples para poder trazer uma reflexão dele próprio. Ele usa o pão para falar dele próprio. Ele diz: olha, vocês, crendo em mim, têm vida eterna. Tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele quer dizer assim: olha, este pão que vocês comem, que tem nas vossas mesas, que não pode faltar, eu sou este pão. Também as vossas vidas, a vida eterna, na qual vocês conhecem, é necessário que vocês entendam que eu sou este pão, na qual vocês não podem faltar na mesa de vocês. Tá certo? Aí, a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, a nossa verdade prática. Quando fala que a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, está dizendo que é o pão, é este pão que teria que ter na mesa do judeu cotidianamente. Quando Jesus fala: eu sou o pão, eu sou o alimento que está nas vossas mesas cotidiano, ele está dizendo: olha, crê em mim, porque este alimento que não pode faltar na vida de vocês, eu sou o alimento espiritual que não pode faltar nas vossas almas. Eu sou o alimento espiritual que irá suster a vida. A vida é impossível sem esse alimento. É isso que ele está falando. Amém? Vamos adiante. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, no capítulo de número 24, versículos 5 ao 9. E não vou ler para ganharmos tempo, só fazendo um pequeno comentário. O livro é de Levítico e não Levíticos, tá bem? Algumas pessoas, na hora de fazer a leitura, diz: vamos ler no livro de Levíticos, mas não é Levíticos, é Levítico, tá certo? Então, capítulo 24, versículo 5 ao 9, não vou ler para ganharmos tempo, e aqui vamos considerar que você já tenha lido. Caso não aconteceu, dá uma pausa no seu vídeo aí e leia, porque estes 4 versículos são de bastante importância para o entendimento da nossa aula. Muito bem. Nós temos aqui 3 objetivos específicos, que o primeiro objetivo é mostrar o significado dos pães da proposição. O segundo objetivo é reconhecer a palavra de Deus como o pão da vida. Já demos uma palhinha na explicação da verdade prática e do texto áureo. Então isso fica caracterizado. E o terceiro objetivo é caracterizar, ou melhor, conscientizar de que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. E aqui eu quero trazer uma pequena reflexão. Quando fala em conscientizar, o que é consciência? Conscientizar. Nada mais, nada menos, amados, do que termos uma consciência de que a necessidade de existir vida
na alma é Jesus Cristo. Ele compara a sua vida como o pão cotidiano que não poderia faltar na mesa do judeu, como eu acabei de falar. Ao longo da lição, vamos estar falando sobre isso. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 7, se não me falha a memória, versículo 6, se não me falha a memória, acho que sim, o Senhor fala para Moisés que Moisés falasse para os judeus que ensinasse seus filhos para que eles, andando, correndo, eles tivessem consciência, ou seja, eles inculcasse, tá certo? Aquela palavra. Inculque a minha palavra. Quando fala inculcar, está dizendo assim, consciente, que venha haver uma consciência da palavra, para que quando eles crescerem, eles não se desviem dela. Está pedindo para que os pais colocassem na cabeça do filho a necessidade do inculcamento, da conscientização da palavra de Deus. Esta palavra, nada mais, nada menos do que essa conscientização, essa consciência na qual nós estamos falando aqui no objetivo específico de número 3. Que temos que conscientizar que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Amém, amados? Vamos à frente. Na opinião do professor também, tem aqui alguns comentários, onde eu disse o seguinte: amados irmãos, quero vos chamar a atenção para uma palavra-chave para nossa reflexão aqui na opinião do professor. Qual é a palavra-chave? É a palavra necessidade, tá certo? A necessidade. Há uma necessidade. Quando fala no versículo-chave que ele é o pão da vida, aquele que crê em mim tem vida eterna, existe aí uma necessidade de crer para ter vida, tá certo? Então é isso que, aqui na opinião do professor, nós estamos falando. Há uma necessidade de existir uma crença para ter vida. Olha, dando continuidade à leitura, diz assim, olha, a respeito das lâmpadas da casa de Deus e dos pães da proposição, Deus havia recomendado que no tabernáculo houvesse sempre uma mesa posta com 12 pães. Não haveria manjares ou alimentos sofisticados, mas sim o alimento principal diário. Lembra que eu falei da necessidade do alimento diário? Pois é. Onde há pão, não há fome. Temos um Deus que sustenta e supre as necessidades do seu povo, seja de ordem física, emocional ou espiritual. Tá vendo, amados? O que vem a reflexão da palavra necessidade? Pois há uma necessidade de reconhecer, de conscientizar de um alimento diário para suster a vida espiritual. Tá? Comparando, Jesus traz para si a comparação de uma coisa simples que não poderia faltar na mesa de um judeu. Ele traz ao seu corpo. Ele diz, olha, eu sou este pão que não pode faltar na mesa de vocês, para o alimento físico, para o alimento emocional. Agora, para o alimento espiritual, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos adiante. Introdução. Na nossa introdução diz o seguinte: os pães da proposição ficavam num lugar mais nobre e reservado do tabernáculo, ali em frente ao candelabro de ouro. Eram iluminados durante toda a noite. Então aqui está, né, na nossa imagem aí, a posição aí da mesa com os pães da
proposição, na qual ficava em frente o candelabro, na qual aí já representando aí a necessidade do alimento espiritual para os sacerdotes se alimentarem espiritualmente para ministrar na casa do Senhor. Quando na lição passada havia uma necessidade do candelabro ficar aceso para que continuamente houvesse fogo, chamas acesas, aqui há a necessidade de ser alimentado espiritualmente. Tá certo? Uma coisa é o candelabro existir fogo, a outra coisa é o alimento para a alma, né, para receber a chama. A chama. Esses dois objetos de extrema importância, né, nessas duas lições, na qual passamos uma e estamos passando esta de hoje. Muito bem. A simbologia é claramente cristológica. A luz do Evangelho mostra ao pecador faminto que somente Cristo pode saciar plenamente, tá certo? Então, a luz do Evangelho está dizendo que Jesus Cristo é o pão que o pecador faminto sacia a fome. Ele é o pão que desceu do céu, que o pecador faminto sacia a fome. Tá aí. Nesta lição vemos que Deus foi didático a Israel ao mostrar-lhe a suficiência de sua palavra nos pães da proposição. Tá? Então, está dizendo aqui, como já antecedemos, falando da necessidade de se alimentar espiritualmente. Deus foi didático. O que é uma pessoa ser didática? É clara, é uma explicação clara, é trazer uma resolução clara daquilo. Deus diz, olha, não existe um segundo plano. O meu plano é esse. Jesus Cristo é o pão do céu, é o pão necessário para que vocês comam, para que vocês se alimentem. Este é o pão que é suficiente para representar as vossas necessidades do alimento espiritual que vocês precisam. Então, é isso que ele está falando, é isso que quando fala que Deus foi didático, suficiente em sua palavra, representando nos pães asmos a necessidade para Israel. Muito bem. Primeiro tópico, vamos ao nosso primeiro tópico, vai falar os pães da proposição, de uma maneira bastante clara, objetiva, e aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre a mesa dos pães, os pães da proposição e a simbologia dos pães. Primeiro subtópico aí, a mesa dos pães. Ela era a fim de que os pães da proposição fossem introduzidos no tabernáculo. Deus ordenou o fabrico de uma mesa especial. Então essa mesa era uma mesa especial. Quanto aos pães, deveriam estes serem preparados de acordo com uma receita bastante específica. Tá? A mesa que recebia os pães da proposição, feita de madeira de acaia, tinha essas medidas: 2 côvados de comprimento, mais ou menos 90 centímetros, 1 côvado de largura, mais ou menos 45 centímetros, e sua altura de 1 côvado e meio, aproximadamente aí 70 centímetros. Isso está declarado no livro do Êxodo, no capítulo de número 25, versículo 23 ao versículo de número 30. Muito bem, aqui está uma especificação da mesa. Quando diz que deveria ser preparados de acordo com uma receita bastante específica, os pães não era feito de qualquer maneira, existia uma receita,
para a sua fabricação, e também aquela mesa, quando fala do fabrico da mesa de uma maneira especial, da ordenança de Deus, está dizendo que a mesa era para esse fim. Não tinha outra, não existia outra finalidade aquela mesa. Era para receber os pães. A mesa era para esse fim. Foi uma mesa fabricada exclusivamente para receber esse trabalho na casa, no tabernáculo. 2 côvados de comprimento, centímetros, largura. Tá, já falamos aqui, está a mesa, né? A mesa nessa imagem representando aí a mesa e os pães da proposição. A mesa toda revestida de ouro fino, recebeu adornos da altura de 4 dedos, imagina aí mais ou menos equivalente a 4 dedos, uns 5 centímetros aí, bastante apropriados para conter os pães sagrados. Então, bastante apropriado para conter os pães. Então, era uma mesa que recebeu esse revestimento, a Bíblia fala que era de ouro, né, esse revestimento, e a mesa tinha essa especialidade, ou era específica para isso. Suas argolas serviam para transportá-la. Podem verificar aí aos lados, existem aí 4 argolas, né, nos seus lados, colocando aí um varal, que eram para ser transportada aí quando necessário. Muito bem. Segundo objetivo específico, os pães da proposição. Os pães da proposição eram preparados todos os sábados pelos coatitas. Coatitas está escrito lá no primeiro as Crônicas, capítulo 9, versículo 32, que era uma das tribos de Levi, tá certo? Uma das tribos de Levi, que eram encarregados para este preparo. Eles eram sacerdotes também da tribo de Levi, que eram encarregados desse trabalho na casa do Senhor para preparar os pães. Em sua composição, usava-se a flor de farinha de trigo, tá? Ou seja, a parte mais fina e nobre deste produto. É a flor de farinha falada na Bíblia, que nada mais é do que a massa da mandioca, a parte mais fina, que é o que chama de flor de farinha. Não é a farinha em si, mas é a parte mais nobre da farinha, que em alguns lugares chama de polvilho, outros lugares chama de goma, outros lugares chama de tapioca, e aí vai, né? Tem alguns nomes aí dados, né, para esta, na Bíblia chama-se de flor de farinha, tá? Depois de cozido, eram postos em 2 fileiras sobre a mesa, sendo entretanto entremeados por incenso, tá? Levítico capítulo 24, versículos 6 e 7. 12 pães, um para cada tribo de Israel. Está aí a mesa, tá certo? Mais uma vez mostrando aí, são 12 pães, 2 fileiras, cada fileira tem 6 pães, né? Representando aí as 12 tribos. Cada pão representa uma tribo, são 12 tribos, 12 pães. Tá? A simbologia dos pães. Olha, os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio do seu povo. Tá? Uma referência a Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 38. Representando aí a presença providencial de Deus. Desta forma, os israelitas deveriam saber que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus falando aí quando foi tentado, né? Conhecemos a passagem, Mateus capítulo 4, versículo de número 4, quando ele foi levado ali para ser tentado ali no monte, ele, depois de 40 dias e 40 noites,
A Bíblia diz que ele teve fome e o inimigo, Satanás, chegou para tentá-lo. E disse que se ele era filho de Deus, fizesse daquelas pedras pães. Ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra, isso já tinha sido falado também, né, lá no livro de Deuteronômio. Então ele simplesmente usou a palavra que os próprios sacerdotes tinham falado ali no livro de Deuteronômio. Já vamos falar sobre isso já. Muito bem. Quanto ao pão está acompanhado de incenso, significa que a presença do Senhor sempre vem acompanhada pela oração dos santos. No livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, capítulo 8, versículo 3 e 4, fala lá sobre a oração dos santos, que é considerado como um incenso, né, de cheiro agradável às narinas de Deus. Então, sempre acompanhando aí as orações dos santos, o incenso é o que dá o aroma para, representando aí o incenso que os pães, que acompanhava aí os pães. Os pães da proposição ou da presença representavam ainda a palavra de Deus, que através do Evangelho alimenta o mundo faminto, tá certo? Então aí, mais uma vez, a representação da pessoa de Jesus Cristo nos pães da proposição como alimento espiritual para os famintos. Então aqui nós temos os pães da proposição apontavam para Cristo, o único que pode saciar nossa alma. Não tem outra maneira, tá? Aqui está os pães, aqui está, apontavam para Cristo. Está aqui nesta imagem representando aí a figura do Senhor Jesus Cristo, na qual deu a sua vida em morte de cruz para saciar a alma do faminto. Essa foi a única exclusiva finalidade da morte de Cristo, para remir o pecador, para salvar o pecador. E lá no Velho Testamento, os pães asmos, representando aí a fome do faminto. A fome. Ele é o pão que desceu do céu para alimentar esta fome, para saciar esta fome. Muito bem. Um pequeno subsídio bíblico aqui explicando aqui o pão, tá? Nós falamos alguma coisa no versículo chave, no nosso texto áureo, mas vamos comentar mais um pouquinho aqui sobre o pão. Pão. A alimentação da maioria dos hebreus era simples. Pão, azeitona, queijo, frutas e vegetais foram a dieta fixa, formavam a dieta fixa. Tá? Carne só era comida em raras ocasiões. O pão era um alimento tão básico que se tornou sinônimo da própria vida. Comer pão equivalia a fazer uma refeição. Os egípcios não podiam comer pão com os hebreus. Está registrado no livro do Gênesis, capítulo de número 43, versículo 31 e 32. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Lucas, capítulo 11, versículo 3, é uma passagem da oração do Pai Nosso, tá certo? Era uma oração para a provisão diária do alimento. O pão era algo tão básico que Jesus se referiu a si mesmo como o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. O pão parece ter sido sempre partido e nunca cortado com uma faca, o que faz surgir a frase partir o pão, usado em Atos capítulo 20, versículo 7, para descrever o serviço de comunhão. Muito bem. Então, como já vimos aqui,
quando fala que Jesus, o pão era algo tão básico que Jesus se referiu a si mesmo como o pão da vida. Explicamos lá no nosso textuário que ele usou uma coisa cotidiana que o hebreu, o judeu hebreu não podia ficar sem o alimento, esse alimento, assim como seria o sinônimo da sua vida, da sua própria vida e da fome na qual eles na fome espiritual na qual eles tinham. Então ele diz: olha, eu sou este pão. Assim como ele serve para alimentar o corpo físico de vocês, eu me coloco nessa condição, nessa situação. Sou o pão que desceu do céu para alimentar a vossa alma faminta. É isso que ele está falando. Muito bem. Segundo tópico, a palavra de Deus, o pão da vida. Muito bem. E aqui também nós temos 3 subtópicos. A palavra de Deus é vida, e a palavra de Deus é o nosso sustento diário. A palavra de Deus é o nosso sustento específico. Já falamos, vamos dar algumas palhinhas aqui em cada tópico, mas é tudo que praticamente nós já falamos. A palavra de Deus é vida. O povo de Israel, desde o início de sua história, sempre teve uma convivência cerimonial e tipológica com o pão. Tá? Gênesis capítulo de número 14, versículo 18 ao 20. Quer no tabernáculo, quer fora do tabernáculo, o pão sempre simbolizou a presença de Deus entre o seu povo. Tá? Então, o pão representava, além de tudo, a presença de Deus. Durante a peregrinação no Sinai, os israelitas conscientizaram-se de que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que sai de Deus. Tá certo? Aqui está o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando foi tentado. Então, eles conscientizaram lá no Sinai que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor Jesus, quando foi tentado, ele aplica esta palavra para expulsar Satanás, na qual estava ali o tentando. Durante 40 anos, Deus o sustentou com o maná e o pão que descia do céu a cada manhã. Tá? Êxodo capítulo 16, versículo 31 ao 35. Tá certo? Muito bem. Portanto, a presença divina era perceptível tanto no lugar santo do tabernáculo quanto no arraial. Então, quem tem a presença de Deus, em qualquer lugar que você esteja, você sente a presença de Deus, independente se você está no tabernáculo, hoje na igreja, ou em qualquer outro lugar, no arraial, ou na cidade, ou na rua, ou seja onde estiver. A presença de Deus está com você, desde que você dê o lugar, para Deus estar com você. Então é isso que está falando aqui o versículo, esta leitura. Todos sabiam que, apesar das asperezas do deserto, o Senhor jamais os abandonaria naquela árdua caminhada. Independente da situação, o Senhor não vai abandonar. Nós, uma vez, estando com Ele, crendo em mim, eu sou a vida eterna. Tá certo? Tá? Então, temos vida eterna se crermos em Deus, se crermos no Filho, se estiver em Deus. Porque Ele é Espírito e Ele está em todos os lugares, porque Ele habita no templo. O templo somos nós, não é um templo de 4 paredes, mas é o templo. Nós somos o templo do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, se somos o templo do Espírito Santo, onde nós estivermos, Deus está conosco, desde que nós cuidamos desse templo. Tá? Então é isso que está falando a nossa leitura. Pois aqui na caminhada do deserto, nesta imagem, mostrando aqui, Deus estava com o seu povo. Está vendo? Essas imagens aí representando aí
né, a caminhada dos egípcios, dos hebreus, né, na travessia do deserto, e o tabernáculo de Deus. Deus se manifestava no tabernáculo para Israel, e estavam também no arraial de Israel, onde estava o seu povo. Louvado seja Deus. Segunda parte aí, subtópico: a palavra de Deus é o nosso sustento diário. E aqui, como já falamos, tá certo? Além do pão que proporcionava cotidianamente o seu povo, água, direção, proteção e iluminação. Então, cotidianamente, Deus estava com o seu povo. No livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: e o Senhor ia diante deles, e de dia numa coluna, e à noite, e os dois, de dia numa coluna, e os dois para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então Deus os protegia de dia numa coluna de nuvem, tá? Aqui não aparece aqui a nuvem, né? Acho que na digitação aí ficou errado, mas de dia, se você ler na Bíblia, lá no Êxodo capítulo 3, versículo 21, você vai verificar que de dia Deus os protegia numa coluna de nuvem, para livrar do sol escaldante do deserto, e à noite ele fazia uma coluna de fogo, para os aquecer da friagem do deserto, para os aquecer e os alumiar, e os aluminar, para que eles pudessem caminhar também à noite, para se livrar do inimigo. Então, você que às vezes tem tido preguiça aí de andar, né, peça força a Deus, porque Ele te guia e te dá coragem para caminhar de dia e de noite, para que você fuja aí das perseguições do inimigo. Capítulo 15, versículo 22 e 23, não vamos ler todos, mas esses dois apenas para a gente ver. Depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E chegando a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. Aqui nós conhecemos também essa passagem, onde na caminhada Moisés verifica que não tinha água para o povo. E aí Deus também fez com que as águas de Mara, chegando depois de 3 dias no deserto sem água, Deus fez que ali, usando Moisés para tocar nas águas de Mara, e a Bíblia diz que as águas se tornou doce e o povo pôde beber, tá certo? Pôde beber, porque o Deus é o Deus da providência. Por consequente, os israelitas eram sustentados, orientados e protegidos pelo Senhor a cada dia, tá? Deus é que protege, Deus é que sustenta, Deus é que guarda, Deus é que guia. Ele que é o dono da vida. Terceiro subtópico: a palavra de Deus é o nosso sustento específico. Na mesa do tabernáculo havia, como já vimos, 12 pães distribuídos, uma em 2 fileiras, sendo um pão para cada tribo de Israel, tá? Estas as fileiras de pães e o incenso. O que isso significa? Antes de tudo, que Deus alimenta o seu povo, tanto coletivamente quanto individualmente, porque esse é o Deus que alimenta. Ele conhece perfeitamente nossas necessidades. Lembra do que eu falei sobre a necessidade? O que podemos inferir esta lição? O que podemos inferir essa lição? Olha, Deus tem uma comida personalizada para mim, para você e para cada servo seu em particular. Tá certo? Então, Deus conhece o que preciso. Deus conhece o que você precisa. Deus conhece o que nós precisamos. Como diz ali,
ele conhece cotidianamente, todos os dias, individualmente a necessidade de cada um. Ele sabe a necessidade de cada um, porque ele é Deus. Se ele é Deus e é o nosso Deus, ele sabe a necessidade e ele conhece a necessidade de cada um em particular. Em particular. Tá certo? Muito bem. Terceiro subtópico, Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Aqui também nós temos 3 subtópicos: Jesus Cristo, o pão da vida; Jesus Cristo, o pão de nossa comunhão com o Pai; dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. Muito bem. Jesus, o pão da vida. Olha, como o pão da vida, os pães da proposição são o mais perfeito símbolo do Senhor Jesus Cristo, pois a sua missão neste mundo foi e sempre será alimentar-nos com a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então, o intuito, a missão de Jesus neste mundo sempre foi e sempre será alimentar-nos com a palavra de Deus. Tá? O verdadeiro israelita, o verdadeiro cristão, aquele que professa a fé em Cristo, aquele que está diante de Cristo, a sua missão é essa: alimentar o faminto com a palavra, o pão que desceu do céu. Tá? O Senhor Jesus, através da sua palavra, revela-se que a água e o pão da vida. Revela-se, ou revela-se, como a água e o pão da vida. João capítulo 4, versículo 13 ao 14, 13 e 14, e capítulo 8, versículo 32, Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Certa vez ele foi tão claro acerca de sua missão redentora que levou alguns de seus discípulos mais chegados a escandalizarem-se com o seu discurso. Olha, o Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou a ficar no santuário, mas encarnou-se, trouxe a presença do Pai Celeste a toda a humanidade. Certo? Jesus não tinha necessidade para isso, para fazer isso, mas ele fez por quê? Porque ele viu que havia uma necessidade diante de toda a humanidade. E aí, o que ele fez? Ele não se limitou a ficar no santuário. Ele não se limitou a ficar preso ao Pai. Ele disse: olha, eu sou o pão que irei para resgatá-lo. E assim, a Bíblia diz que ele foi desde o princípio, este pão diário. Jesus, o pão, é o pão nosso. O pão de nossa comunhão. O pão de nossa comunhão. Muito bem, Jesus, o pão de nossa comunhão. Jesus, como o pão vivo que desceu do céu, não precisa ser trocado todos os sábados. Tá? Então aqui, como pão vivo, ele não precisa ser trocado, né? Não precisa ser trocado como os pães lá da proposição. Mas o que ele precisa? Como os pães da proposição. Nós precisamos reconhecê-lo como o pão que desceu do céu e adorá-lo sempre como único e suficiente Salvador da nossa vida, para a nossa alma, para saciar a nossa alma. Tá certo? Nosso Salvador, além de ser um sumo sacerdote, infinitamente superior a Arão, é o pão divino. E do próprio sábado é Senhor. Tá certo? Aliás, Jesus Cristo é o próprio tabernáculo de Deus. Ele é o próprio tabernáculo de Deus. E agora, quando ele disse que ele ia para o Pai e enviaria outro Consolador para que ficasse conosco, com nós até o fim dos tempos, até o final dos séculos. Então essa função de tabernáculo agora somos nós. Somos o tabernáculo de Deus, onde habita o Espírito que ele mesmo diz que enviaria. Louvado seja o nome do Senhor.
Muito bem. Ao encarnar-se, tornou-se semelhante a nós, tá? Isso aqui é privilégio, amados. Isso é privilégio. Ele tornou semelhante a nós, e com a sua morte e ressurreição nos fez aceitável ao trono da graça, no qual hoje entramos ousadamente. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz que ao entrarmos ousadamente no trono da graça, né? Quando estamos buscando a Deus, o Senhor nos dá esse direito de falar com Ele, de ser aceito por Ele. Esse acesso, Ele nos tornou acessível. Jesus Cristo que abriu esta porta para que nós nos tornássemos acessível a esse acesso ao trono da graça. Foi Jesus que fez isso para nós. Isso é privilégio. Ele nos tornou semelhante a nós, né, para que nós pudéssemos termos esse acesso ao trono da graça. Dai-lhe-vos de comer, terceiro subtópico. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, outra coisa não fazemos senão alimentar os famintos com a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20 e Lucas 9, 13. Foi o que acabei de falar há poucos minutos, tá certo? Como servo de Deus, crendo no Filho, nós somos estes que agora alimentamos as pessoas com esta palavra. Tá? Portanto, evangelizemos e façamos missões enquanto há tempo. A fome espiritual nunca foi tão acentuada como nos dias de hoje. Sabemos isso, é verdade, né? Amós capítulo 8, versículo 11 ao versículo 12, versículo 11 e versículo 12, está falando da fome espiritual que virá nos últimos tempos, tá certo? Leia lá e você vai verificar. Aí, a palavra de Deus, Jesus é o pão da vida, tá certo? Nesta foto, mostrando aí o pão da vida. E Jesus é este pão que desceu do céu. Tá certo, amados? Agora resta-nos concluirmos. Na conclusão, nós dizemos, nos resta concluirmos assim. Concluirmos assim. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote e seus filhos tinham direito de comer dos pães da proposição. A única exceção foi Davi e seus homens. Marcos, capítulo de número 2, versículo 25 e o 26. Olha, o que está escrito lá em Marcos, capítulo 25 e o 26? Eu fiz até o 27. Diz o seguinte: respondeu-lhe ele: acaso nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros ou seus homens? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos seus homens, aos seus companheiros. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tá certo? O Senhor Jesus aqui, ele estava falando sobre aqueles fariseus que tinha questionado a ele, que estavam fazendo algo no sábado. Tá? No capítulo de número 25, capítulo 2, e o versículo de número 25, que nós lemos, o Senhor Jesus está falando que aqueles homens, eles tinham questionado a ele, porque estavam fazendo algo no sábado. E aí ele diz: olha,
vocês não viu, não é lícito que eu faça no sábado? E quem é senhor do sábado? Por acaso, o sábado, ele foi feito por causa do homem? Quem veio primeiro? Ou o homem foi... O sábado foi feito por causa do homem. O homem não foi feito por causa do sábado. Ele está dizendo aqui, amados, de uma necessidade para algo existir. Olha, o sábado existe por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Quando ele fala aqui, vocês nunca viram falar sobre Davi quando por necessidade teve fome, e aí o que aconteceu? Ele entra na casa de Deus e come de um alimento que não era lícito a ele comer. Era do sacerdote. Mas Davi não fez aquilo por mostrar que ele era algo que mandava na casa de Deus. Não, Davi fez isso por necessidade. Tá certo? Então, ele está falando da necessidade do homem de reconhecer que ele é o pão da vida. É isso que ele está falando aqui. Através de Cristo, porém, temos acesso não somente aos pães da proposição, como também ao lugar mais santo do tabernáculo. Tá? Através de Cristo, você tem acesso não só aos pães da proposição, mas ao lugar mais santo do tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. É só darmos lugar para que o Espírito de Deus habite nesse tabernáculo e ocupe este lugar. Ocupe este lugar. Como que eu faço isso? Através de Jesus Cristo. Através deste alimento, deste pão que desceu do céu. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda um final de semana maravilhoso e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Amém!